Olá, amigo internauta, seja bem-vindo a mais um programa Depois da Vírgula. E hoje aqui, vamos mudar um pouquinho as nossas abordagens, até porque muitos internautas ao longo dos nossos vídeos, ao longo de todos esses anos, vêm sempre questionando: poxa, professor, às vezes é muito complicado nós entendermos aí alguns termos que você usa, muitas vezes fazemos análises de coisas que não temos conceito para fazer. Então, legal. Então a gente vai dedicar esse vídeo a entender um pouquinho que o debate de economia perpassa por coisas às vezes um pouco mais simples do que aquelas que vocês se deparam com os textos. Muitas vezes esses textos são meio áridos, muita gente nem entende muito do que está lendo porque falta informação. Aliás, informação que é uma das matérias-primas para a ciência econômica exercer o seu trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, a gente vem falando isso sempre que podemos nos nossos vídeos, o que afinal a ciência econômica ela lida, com o que ela, qual é o campo, de preocupação, É a escassez dos recursos. Então, a ciência econômica, se não houvesse escassez dos recursos, não teria sentido ela existir. Então, o que a ciência econômica faz? Ela estuda a escassez dos recursos para prover soluções para isso. Muito bem. As três perguntas para começar essa investigação o que, como e quanto produzir, O que a ciência econômica tenta resolver? O que produzir, como nós vamos produzir aquilo e quanto será a produção daquilo que escolhemos produzir. Muito bem. Aí, óbvio que quando fazemos essa abordagem inicial, a gente precisa entender que se a ciência econômica lida com a escassez dos recursos, ela precisa de um instrumento fundamental para otimizar esses recursos que são escassos disponíveis. Então, qual é essa ferramenta tão importante para que, evidente, ela faça a sua melhor orientação? A ferramenta importante é a escolha. Ou seja, o que é a ciência econômica no seu âmago, no seu centro de debate? É a ciência que estuda as escolhas. Ou seja, é a ciência que tem como ferramenta o estudo das escolhas. Para que a gente possa entender o estudo das escolhas, vão surgir uma série de subtemas que estão ligados, obviamente, à ciência econômica. Mas para a gente poder entender, ainda dentro do campo científico da ciência econômica, que estuda o que, como e quanto produzir, que lida com a escassez dos recursos e que precisa fazer escolhas, ou seja, usar uma ferramenta para fazer as escolhas, a gente precisa entender, nós precisamos entender qual é o papel da ciência econômica. O papel da ciência econômica é estudar, obviamente, a escassez dos recursos, porque esses recursos são utilizados na fabricação e no provimento de bens. Então, num ambiente econômico, quando a gente faz análise, olha, a economia cresceu, a economia não cresceu, como é que vai o meu país, como é que vai a minha cidade, como é que vai meu estado, como é que vai minha empresa, como é que vão as minhas finanças, a gente precisa entender que tipo de bens você interage. Normalmente, ou seja, classicamente, a economia se depara com a produção de dois tipos de bens. Os bens comuns, aqueles que não têm dono, que não têm um dono específico, bens públicos, e os bens privados, aqueles que têm um dono. Então, quando uma empresa se debruça, aí nós vamos entrar na teoria da firma, Vamos lembrar aí um dos grandes economistas que se debruçou sobre a teoria da firma, Que é Ronald Coase, a teoria da firma que faz um estudo minucioso sobre a otimização dos recursos dentro de um ambiente privado de escolha, num ambiente em que as empresas procuram utilizar seus recursos na produção de bens. Então, de novo, recuperando, nós temos dentro de um ambiente econômico dois tipos de bens. Os bens privados são bens em que estão dentro do mercado e possuem um dono, logo que possuem um dono, possuem preço. Este preço é fruto de uma otimização, de um cálculo dos recursos utilizados para a produção destes mesmos bens, e que por trás dele existe um empreendedor, Existe um incentivo ao lucro. Opa, surgiu uma palavrinha nova aqui, hein, professor? Legal.
Então, para a gente entender os bens, ou seja, nós temos dois tipos de bens na sociedade. Os bens privados, aqueles que têm dono, e os bens comuns ou bens públicos que não têm um dono específico. Nos bens privados eu tenho o quê? O incentivo ao lucro. Nos bens públicos eu não tenho esse incentivo, eu tenho o welfare state, ou bem-estar social. Quem são os bens públicos? Um lago, uma praça, o ar que respiramos, né? O mar, onde falta incentivo, entre aspas, falta incentivo para alguém otimizar a utilização desses recursos. Então alguém que estaria pescando num lago onde que você pode lá na frente ter a falta de peixes, ele não tem nenhum incentivo em deixar de pescar um peixe. Ele vai tentar pescar o maior número de peixes possível, mesmo que haja 300 pessoas ali pescando, ele não está preocupado em amanhã acabar o peixe, porque o incentivo a ele deixar de pescar um peixe é muito pequeno, porque ele não entende coletivamente que aquilo vai ter um impacto sobre a vida dele a médio e longo prazo. Já no chamado bem privado, eu tenho um incentivo, porque eu vou sentir diretamente a falta dos resultados, a falta do lucro, a falta daquele bem, a falta daquele insumo para a produção daquele bem. Deu para entender? Então, o que difere bens públicos e bens privados é uma coisa chamada incentivo. E aí nós vamos para um outro campo de debate, que são os sistemas econômicos. Nós temos oficialmente dois sistemas econômicos. O sistema planificado, onde o Estado determina o que as pessoas produzem, como produzem e para quem produzem, ou seja, aquela perguntinha o que, como e quanto produzir, quem vai responder isso é o Estado que centraliza isso. Então ele socializa os meios de produção, terra, trabalho e capital, que são fatores de produção que a gente usa para produzir os bens. Então, se eu tenho um sistema planificado, eu tenho um sistema central. Nesse sistema central, o que falta é incentivo. Porque se todo mundo vai produzir e entregar sua produção para um organismo central, no caso o Estado, para mim produzir mais, menos, com maior ou menor eficiência, não faz o menor sentido. Já no sistema de mercado, que é outro sistema econômico, não. Aí você tem um empreendedor, você tem um incentivo ao lucro, você tem incentivo à maximização da sua produção, a melhora dos seus meios de produção, a otimização dos recursos. E nós temos um terceiro modelo, que esse modelo não é oficial, mas é a junção dos dois anteriores, que é o sistema planificado com o sistema de mercado. Normalmente, o globo, né, o mundo opera com alguma interferência do Estado, maior ou menor. Eu costumo dizer que para a gente determinar se aquela economia de mercado é planificada, a gente coloca isso numa régua, onde numa extremidade está a economia de mercado, na outra extremidade está a economia planificada, ou o sistema econômico planificado. E a gente precisa entender a produção de bens, em que ponto da régua ela está, a maioria da produção de bens daquela sociedade. Tá certo, pessoal? Então acho que é legal a gente primeiro saber disso, né? Hoje foi um dia com um vídeo bastante curto, mas mostrando para vocês a importância de entender alguns conceitos de economia para que a gente pudesse, de alguma forma, ter uma discussão mais direcionada, uma discussão mais segura. Enfim, quando eu estou analisando o produto interno bruto de um país, né? O que é o produto interno bruto? A gente vai voltar a retomar essa discussão. Se o crescimento industrial está legal, se não está, se a ocupação da mão de obra está ou não está. Isso tudo são fatores de produção. Terra ou equipamentos, trabalho, mão de obra e capital, ou seja, recurso que está sendo investido na economia. Tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, clica aí, dá um gostei, compartilha, aciona o sininho do nosso canal para que você seja informado sobre novos conteúdos. E é isso aí, pessoal. A gente vai agora, de vez em quando, ou com alguma certa frequência, trazer de volta os conceitos. Afinal, o importante desse canal é melhorar a sua informação. E aí a gente vai trabalhar esse tema também. Ou seja, as chamadas informações, elas produzem o que nós chamamos de simetria e assimetria. Mas isso é um tema para a gente lidar num próximo episódio. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!